mais uma vez. Hoje nós iremos trabalhar a nossa terceira aula e um assunto que é bastante comum aparecer nas provas de vestibulares, principalmente no Enem, que é a parte da hidrostática. Para que a gente estude a hidrostática, a gente precisa levar em consideração duas informações básicas. A primeira delas é o que vem a ser a pressão e a outra é a densidade. Pressão e densidade. Ora, vamos para cá. Pressão e densidade. Galerinha, quando você pega um prego e você tenta apertar o prego com os dois dedos, fazendo isso aqui, ó, você vai perceber que a parte que tem menor área, você vai sentir dor dessa ponta. Porque eu tenho menor área, maior pressão. Então vamos para cá, ó. O que vem a ser a pressão? Pressão, força pela área. O que eu quero que vocês entendam é que na parte do prego que é pontiagudo, eu tenho menor área. Menor área, maior será a pressão. Beleza? Para a mesma força aplicada. Turma, é muito importante que a gente faça a análise dimensional na questão. Por exemplo, como fazer análise dimensional para pressão? Força é dada em newtons. E área é dada em metro quadrado. Então, ó, a unidade newton por metro quadrado. Beleza? Essa unidade newton metro quadrado é a unidade de pressão no sistema internacional, ou Pascal. Já a densidade é a relação de massa sobre o volume. Massa-volume. Agora percebam uma coisa. Como definir a unidade no sistema padrão? Quilograma é a unidade de massa no sistema internacional. E o volume é o metro cúbico. Tá bom? Quilograma por metros cúbicos é a unidade padrão. Mas o que é que o Enem traz? Ele traz uma unidade também utilizada para a densidade, não só na física, mas também é comum na química, ele trazer grama por cada centímetro cúbico. Tá aí, ó. E qual a relação? Sempre que você tiver quilograma, metros cúbicos e grama por centímetro cúbico, você vai transformar o quilograma para metros cúbicos multiplicando por 10 elevado a menos 3. Tá bom? Se for o contrário, você vai multiplicar por 10 a 3. Multiplicar por 1000. Então, gente, é a partir dessas duas informações que a gente inicia o estudo da hidrostática. De que maneira? Calculando a pressão da coluna líquida. Pressão da coluna líquida ou pressão hidrostática. Galera, digamos que eu tenho aqui um recipiente e para esse recipiente eu queira calcular a pressão exercida apenas da coluna líquida. Então, eu vou definir aqui, ó, que esse recipiente ele tem aqui uma determinada quantidade de água e eu vou definir isso aqui como sendo uma altura H. Beleza? Turma, se o recipiente estiver aberto, nós temos o que nós chamamos de pressão atmosférica. Pressão ATM, pressão atmosférica. Agora, eu quero calcular
somente a pressão exercida pela coluna líquida, somente o líquido. Como definir apenas essa pressão? Então vamos para cá, ó. Vamos pegar isso aqui. Pressão é a força sobre quem? Sobre a área. Nós vimos isso aqui no início, ó. Força pela área. Só, turma, que a força exercida no fundo desse recipiente será do próprio peso do líquido. Então eu vou dizer que essa força será a força peso. Pressão, peso pela área, não é a coluna líquida? Então, como definir o peso? Lembrem-se que densidade é massa sobre o volume. E que o peso é a massa vezes a gravidade, dividido pela área. Ó, sem ter que decorar a fórmula. Mas o que vem a ser a massa? Vamos só colocar bem aqui, ó. Massa dV. Massa dV de saber, ó. dV. Então eu posso pegar que a massa vai ser a densidade, volume, gravidade e dividir isso aqui pela área. Ora, turma, ficou agora, ó, volume pela área. Volume pela área. Eu quero calcular o volume. Como é que eu calculo? A área da base vezes a altura. Se eu isolar volume pela área, eu vou definir a altura. Então, a densidade apenas da coluna líquida vai ser definida de que maneira? Ó, que a pressão, chamada de pressão hidrostática, vai ser definido pela densidade, volume pela área, eu vou chamar de altura, vezes quem? A gravidade. Ó, densidade, altura, gravidade. Ou densidade, gravidade, altura. Então aqui eu tenho apenas a pressão exercida pela coluna líquida. Lá nas questões eu vou colocar como transformar de ATM para Pascal, tá bom? Nas questões a gente trabalha isso para que a gente ganhe tempo nessa aula. Agora vejam só. Como calcular a pressão no fundo do recipiente? Aí, a pressão total basta eu pegar que essa pressão total vai ser dada por quem? A pressão exercida, porque o recipiente é aberto à pressão atmosférica, mais a densidade, gravidade, altura. Aí eu calculo a pressão total, tá bom? Agora, turma, nós temos aqui duas outras informações. É a pressão exercida em vasos comunicantes, conhecido como tubo em U, e a prensa hidráulica. Então a gente vai trabalhar essas duas informações através da pressão exercida pela coluna líquida. Vamos comigo. Vamos aqui, galera, ó. Vasos comunicantes. Ou apenas tubo em U. Vasos comunicantes. Ou tubo em U. Galerinha, vamos para cá. Digamos que eu coloque aqui um tubo em U, aqui ó, e esse tubo eu vou colocar dois líquidos immiscíveis, líquidos esses que não vão se misturar, tá bom? Então vou colocar dois líquidos immiscíveis. Então tem um vaso aqui ó, um tubo em U,
em que esse tubo eu vou preencher com 2 líquidos. Eu vou colocar aqui um líquido, chamar de líquido 1 ou líquido A, e aqui eu tenho um outro líquido. Tá aqui, ó, um outro líquido. Beleza? Ora, eu vou dizer que aqui eu tenha o líquido 1 e aqui eu tenha o líquido 2. Líquido 1 e líquido 2. O líquido 1 é só essa partezinha aqui, ó. Beleza, turma? Agora vamos para cá. Galera, como eu tenho os 2 ramos estão abertos, eu já sei que aqui vai existir a pressão atmosférica e aqui também eu tenho a pressão atmosférica, ó. Só, turma, que aqui o líquido ele está em equilíbrio. Significa dizer que nesse ponto eu vou chamar de P1 e levo lá para o outro ramal, ó. Vou dizer que esse outro líquido eu vou chamar de P2. Ó, a pressão exercida no ponto 1, vou mostrar aqui, ó, que aqui ele tem uma altura que eu vou chamar de H1 e no outro ramo eu terei uma altura e eu vou chamar de H2. Ora, se nesses pontos eu tenho a mesma pressão exercida, como é que eu sei isso? São líquidos de densidades diferentes, em que essa coluna maior, ela vai empurrar esse líquido, ficando uma coluna menor, onde essas pressões serão iguais. Ora, se eu tenho a pressão 1 sendo igual à pressão 2, e eu tenho pressão hidrostática, primeiramente, ó, pressão atmosférica de um lado, mas como é que a gente calcula só a coluna líquida? Densidade, gravidade, altura, densidade 1, altura 1. Pressão atmosférica, está aberto, ó, mais densidade 2, gravidade, altura 2. Ora, turma, como fica fácil? Vai embora a atmosférica, vai embora a atmosférica. Vai embora a gravidade, vai embora a gravidade. Viu questão de vasos comunicantes? Densidade 1, altura 1. Densidade 2, altura 2. Geralmente, turma, ele te dá a altura 1, a altura 2, a densidade 1 e que é a densidade 2. Simples assim. Tema recorrente do Enem, prensa hidráulica. Vamos ver. Ó, galera, prensa hidráulica. Muito fácil também, muito fácil. Ó, galera, é só você pegar o início da questão. Você pega a introdução do conteúdo e marca os tópicos que você precisa abordar. E aí tentar fazer as questões, tá bom? Ó, prensa hidráulica. Prensa hidráulica. Na prensa hidráulica, olha o que é que nós vamos ter, ó. Questão do Enem, última de prensa hidráulica, falava sobre um ônibus de elevação para cadeirantes. E você tinha que levar essa informação do pistão maior e o pistão menor. Tá aqui, ó. Professor, e o que é esse pistão? Vamos para cá. Ó, digamos que eu tenho aqui um vaso comunicante. Aqui eu tenho, ó, uma área menor, área maior. Na área menor eu terei um êmbolo menor. Tá aqui o êmbolo, ó. Professor, e o que é o êmbolo? Lá na seringa, turma,
você tem aquela borrachinha que você aperta para colocar o líquido, para empurrar o líquido. Aquela borrachinha que eu vou chamar de êmbolo, é um êmbolo móvel. E aqui eu vou colocar um êmbolo maior, beleza? E aqui eu coloco aqui um tipo de fluido. Tá aqui, ó. Pronto. Olha o princípio aqui. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma área menor, que eu vou chamar de área 1, e uma área maior, que eu vou chamar de área 2. Detalhe, turma. Nesse caso, o que é que nós vamos ter? Como tem o êmbolo, eu vou dizer que se eu apertar, se eu empurrar esse êmbolo com uma força F, que eu vou chamar de F1, para uma área 1. Quando eu empurro o êmbolo menor, o êmbolo maior vai subir. De que maneira? Turma, ó, quando eu tenho a pressão exercida no êmbolo menor, essa pressão ela é transmitida simultaneamente para todos os pontos. Ou seja, para cada ponto, ela é transmitida simultaneamente. Quando ela empurrar esse êmbolo, aqui do outro lado eu terei o quê? A mesma pressão. Então eu quero saber qual foi a força F2. Ora, eu apliquei uma força F1, ela vai suportar erguer uma força F2. Agora percebam, gente, ó. Força, área. Força, área. O que foi que eu disse para vocês? Pelo princípio, nós temos que essa pressão ela é transmitida de forma simultânea para todos os outros pontos. Significa dizer que a pressão em 1 vai ser igual à pressão em 2. Ora, e como calcular a pressão 1? Ficou fácil, ó, lá do início. Força 1 pela área 1 vai ser igual à força 2 pela área 2. O que é que a questão pede? Ele te dá a força 1, a área 1, a área 2 e pede a força 2. Ou então, ele tem, ó, questão comum. Tem aqui um carro no elevador hidráulico e ele quer saber quanto foi a força F1 aplicada para erguer um carro de 1 tonelada. Você faz essa relação. Simples assim. Um grande abraço e até a próxima. Vamos lá, gente. Hoje, na nossa quarta aula, a gente vai falar um pouco de resistores elétricos. Basta você pegar as últimas edições do Enem para você saber que sempre tem uma questãozinha falando de resistência elétrica, tá bom? Primeiramente, qual é a função do resistor? Transformar energia elétrica em energia térmica pelo efeito Joule, tá bom? Não esqueçam dessa dica, é importante. Agora, vamos bem aqui para a seguinte informação. A resistência elétrica, ela pode ter a seguinte representação, ó. Olha a representação aí de uma resistência elétrica. Tá bem aqui, ó. Aí, os terminais, que eu vou chamar de AB. E aqui eu tenho a própria resistência elétrica. Beleza? Ou então, eu posso ter essa representação. Às vezes o Enem traz assim, ó. Detalhe, a função primordial é converter energia elétrica em energia térmica. Ou assim, ou dessa forma, tá bom? Agora vamos para cá. Vamos aqui analisar um circuito. Esse circuito elétrico, ele pode ser definido por associação de resistores em série ou associação de resistores em paralelo, tá bom? Agora, vamos para cá. Eu vou fazer a representação de um circuito para que a gente tenha a definição
de alguns elementos para que a gente possa trabalhar esse tipo de associação. Digamos que eu tenho aqui um circuito simples, ó, onde aqui eu tenho a representação de um gerador. Cuidado, gente, ó, gerador, menor, maior potencial. Tá aqui, ó, diferença de potencial elétrico. Com essa diferença de potencial elétrico, nós teremos um campo elétrico fazendo com que a corrente elétrica vá fluir no fio, tá bom? Esse gerador, ele vai alimentar esse circuito, onde aqui nós temos um resistor. Percebam, turma, que aqui eu preciso ter uma diferença de potencial elétrico, que a gente chama de DDP. Seria um potencial maior, vou chamar aqui de AB, AB. Potencial A menos o potencial B. Diferença de potencial elétrico. Quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico, nós teremos aqui uma corrente elétrica que vai percorrer todo o circuito. Todo o circuito, a corrente elétrica. E como definir essa corrente elétrica? A quantidade de corrente, a intensidade de corrente elétrica, vai ser a quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Ora, como definir a unidade de corrente? Carga é o coulomb e o tempo é o segundo. Coulomb por segundo, a gente vai definir o ampere. Tá aí, ó, representado por A. Beleza? Agora, turma, vamos para cá. Eu posso ter associação de resistores em série, em paralelo e associação mista. Vamos entender cada um deles. Digamos que eu tenho aqui, ó, a associação de resistores. Tá aí, ó. Vamos colocar uma situação de associação de resistores que estão em série. Lembrando, turma, ó, que os efeitos para a corrente elétrica pode ser o efeito Joule, corrente, efeito Joule ou efeito térmico, choque elétrico ou efeito luminoso, tá bom? Não esqueça. Agora, turma, eu coloquei, vou representar aqui, ó, os terminais como sendo aqui A, terminal B. Existe uma diferença de potencial. Só que, percebam que quando eu tenho essa DDP, essa diferença de potencial elétrico, a corrente elétrica, ela vai passar por um único caminho. A corrente elétrica, ela vai passar por um único caminho. Ou seja, primeira informação, nesse tipo de associação, que é em série, nesse tipo de associação, que é a associação em série, não existe divisão de corrente. A corrente, ela é única em todos os resistores. Vou representar aqui, ó, resistor 1, resistor 2, resistor 3. Só, turma, que em cada ponto de resistência eu terei uma DDP. Olha aí, ó, como é bonito isso aqui. Eu terei uma DDP. Vou ter uma DDP que eu vou chamar de DDP1, DDP que eu vou chamar de DDP2 e DDP que eu vou chamar de DDP3. Ou seja, quando eu quiser calcular a DDP total, eu tenho a DDP1 somado a DDP2 mais a DDP3.
Detalhe, turma. Nós já vimos as leis de Ohm. O que diz a primeira lei? Ó. A resistência elétrica vai ser a DDP, a diferença de potencial pela corrente. Então, a primeira lei de Ohm vai ser definida por DDP, resistência, DDP pela corrente, tá bom? Ou DDP, resistência, intensidade de corrente. Agora vejam uma coisa. Como eu quero definir a DDP total no circuito, quem é DDP? Resistência total ou resistência equivalente vezes a intensidade de corrente, que vai ser igual a resistência 1 vezes a intensidade de corrente, mais a resistência 2 vezes a intensidade de corrente, mais a resistência 3 intensidade de corrente. Detalhe, que tipo de associação nós estamos trabalhando? Associação em série. Na associação em série, só existe um único caminho para a corrente fluir. Então, nesse caso, a corrente ela vai ser a mesma, aí eu cancelo. Ou seja, se eu tenho um tipo de associação em série e quero calcular a resistência equivalente, a resistência equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Tá aqui, galerinha, ó, como é fácil. R1, R2, R3. Ou, se eu tenho resistências iguais no circuito, para resistências iguais, o que é que nós teremos? Que a resistência equivalente, ó a dica aqui, ó, para tu não ter que perder tempo, vai ser o número de resistores vezes o valor da resistência, tá bom? Cuidado com isso, viu, gente? Ó, isso aqui só vai acontecer se as resistências forem iguais. Agora, nós temos um outro tipo de associação de resistores. Associação de resistores em paralelo. Nesse caso, turma, na associação de resistores em paralelo, eu divido a corrente e mantenho a tensão, diferentemente do que aconteceu aqui, ó. Eu tenho a mesma corrente, mas eu dividi a tensão. Vamos para cá. Olha, paralelo, associação de resistores em paralelo. Paralelo. Associação de resistores em paralelo. Turma, diferentemente de série, nós vamos ter, nesse tipo de associação, digamos que eu tenho aqui ó, os terminais, tá bom? Vou chamar aqui de A. E vou dizer que nesse circuito, eu tenha aqui ó, 3 caminhos a seguir. Tá bom? 3 caminhos a seguir. Agora eu tenho um sistema com 3 caminhos. Resistência que eu vou chamar de resistência 1. Resistência que eu vou chamar de resistência 2. E resistência que eu vou chamar de resistência 3. Tá bom? Tem uma DDP, onde a corrente elétrica flui, chega nesse ponto, que é um nó, ela vai se distribuir. Para cá eu terei a corrente 1, para cá eu terei a corrente 2 e para cá eu terei a corrente 3. Quando chegar no novo nó, chega a corrente 1, chega a corrente 2, chega a corrente 3, saindo da corrente que entrou. Agora, nesse caso, o que é que nós temos? Na situação descrita, eu posso dizer que, para esta situação, eu vou apagar aqui, ó, para que a gente compare no finalzinho com o sério, eu terei
que a corrente total vai ser definida pela corrente 1, mais a corrente 2, mais a corrente 3. A soma das correntes vai ser a corrente total. Ora, mas se eu isolar a corrente, eu tenho DDP sobre resistência. DDP sobre a resistência. Resistência equivalente. DDP 1, resistência 1, mais DDP 2, resistência 2, mais DDP 3, resistência 3. Ah, professor, o senhor errou, porque a DDP ela é a mesma, mas a intenção foi essa. Turma, a DDP vai ser definida pela DDP AB. E se você pegar nesse ponto, AB, 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 a mesma DDP, ou seja, essa DDP1, a DDP2, a DDP3, ela vai ser igual a DDP total. Chegando à seguinte definição, que 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Percebam que o inverso da resistência equivalente será a soma dos inversos das resistências. Por que isso? Eu dividi corrente, mas mantenho a DDP. Aqui nós temos o quê? A mesma corrente e dividimos a DDP. Então, turma, só para a gente finalizar. Qual é a unidade de resistência? Está aqui, ó. Resistência vai ser igual a DDP sobre a intensidade de corrente. Questãozinha lá do Enem, apareceu essa unidade para resistência. DDP é definido pelo volt e a corrente é definida pelo ampere. Volt e ampere vai definir o que nós chamamos de ohm, representado aqui, ó, pela letra grega, tá bom? Ômega. Então, galera, aqui a gente termina, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e esperem as questões, tá bom? Um beijo.